Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sumi, mas voltei. E como vocês estão super me apoiando e assistindo, né, os vídeos, engajando, nada mais justo do que eu explicar o que aconteceu, né, o meu sumiço. E vocês automaticamente vão ver nos próximos vídeos, né, que eu estou em uma casa diferente, então não é certo de uma hora pra outra eu aparecer em uma outra casa fingindo que nada aconteceu. Então, é o famoso senta que lá vem história. Eu vou contar tentando não citar nomes, por mais que a língua coce. De fundo tá o Renato aqui do meu lado trabalhando, então por isso que pode ter alguns barulhinhos de teclas e afins. Mas vamos lá. Primeiro eu vou tentar fazer esse vídeo sem cortes. Só que como, né, cabeça de mãe sabe como que é, né? Às vezes esquece alguma coisa ou outra, então se eu esquecer alguma coisa o Renato vai me ajudar aqui lembrando, porque são muitos fatos, muitas coisas que aconteceram durante 12, 15 anos, que eu vou dar uma resumida, né, falar um pouquinho de cada coisa pra vocês entenderem todo o contexto, né, entender a cronologia e os nossos motivos, né, de ter mudado de casa. Mas vamos lá. No vídeo do tour, eu contei pra vocês que aquela casa nós construímos, né? Então vamos do princípio. O meu avô comprou aquele terreno e aí comprou pensando nos filhos e em 3 sobrinhas que perdeu a mãe quando eram crianças, então elas foram criadas pelo meu avô e meu avô comprou aquele terreno pensando nos filhos e nas sobrinhas. Para quê? Para morar lá. Quem quisesse, quem precisasse, teria um espaço para morar. Terreno cru, tá bom? Então, só tinha, antigamente, sei lá, 50 anos atrás, tinha uma casa na frente que eles derrubaram, nivelou todo o quintal, né, que eu falo quintal, e no fundo tinha a casa da minha bisa, que era a sogra né, a sogra do meu avô. E aí, há 30 e poucos anos atrás, a minha mãe foi a primeira dos herdeiros do meu avô a construir uma casa. Então, eu nasci naquela casa. Eu nasci, cresci, eu e os meus irmãos crescemos lá. O meu irmão, ele, desde adolescente, né, tem problemas, questões... Não vou falar isso. Não vou expor. Enfim, tem questões com drogas. Ponto. Então, quem tem familiares com isso sabe como que é, né, a vida e a casa com pessoas usuárias de drogas. Então, altos e baixos, problemas, questões e afins. Paralelamente a isso, comecei a namorar o Renato. E aí, depois de um tempo, o Renato foi morar lá com a gente, porque ele ajudava muito meu pai. Meu pai era... Meu pai era caminhoneiro. Não, o outro cegonha. Meu pai era caminhoneiro, tinha uma cegonha e tal, então o Renato ajudava muito, né? Nós tínhamos um carro, então muitas vezes o Renato levava meu pai até um certo ponto, buscava e ajudava com 1000 coisas lá, que meu pai, tudo que meu pai precisava, ele chamava o Renato, que era com quem ele podia contar, era como se fosse filho. E aí, mediante a isso, o meu irmão tinha muitos ciúmes, então mais problemas. Por que que meu irmão tinha ciúmes? Porque eu e o Renato, por mais que nós sejamos pessoas diferentes, somos muito parecidos. De gostos, caráter, índole, de tudo. Então, não usamos droga, não fumamos, não bebemos, não gostamos de balada. Eu mesma nunca fui, o Renato foi quando eu era adolescente nessas matinês. Não matineira, um amigo dele, na garagem dele, fazia festinha e ele ia, mas, tipo, coisa de adolescente, 13, 14 anos. Então, nós não temos interesse, nunca tivemos. Então, nós somos muito tranquilos, temos a nossa vida do nosso jeito. Então, o que a gente gosta de fazer é o quê? Ir na casa de amigos ou reunir amigos em casa, isso até hoje. Comer alguma coisa em um restaurante, num cinema. Então, a nossa vida é assim. Então, jogar baralho com a sua tia. Jogar baralho com a minha tia. O mais arriscado que a gente faz é apostar no baralho, né? Jogar um pife valendo uns trocados. Eu gosto de bingo, mas eu nada muito assim, né? Bingo também de festa junina, quermesse. Então, nós somos muito tranquilos. Eu nunca dei problema pra minha mãe, eu nunca apanhei.
Então, eu sou muito tranquila, não estou me gabando por ir. Óbvio que é um motivo, sim, pra se orgulhar, né? Mas eu não estou esfregando isso na cara de ninguém. Estou explicando, né? Pra vocês entenderem o contexto do que aconteceu. E, enfim. Então, o meu irmão tinha ciúmes pelo meu pai contar com o Renato e não com ele. Porque muitas vezes meu pai precisava e ele não estava em casa. Então, quem estava lá? O Renato. E aí isso já nos trouxe muitos problemas graves, tá? Que eu não quero expor aqui. Que foi ele trouxe problemas pra gente até, sei lá, uns 4 meses atrás. Ponto. E aí, passou-se um tempo, meu pai morreu e tal, morreu em 2016. Outras pessoas construíram lá no quintal, pessoas primas minhas, né, construíram lá, uma prima minha, construiu lá. Minha bisa faleceu, então um outro primo foi morar na casa dela, que na época também tinha questões com droga e afins, né, que também trouxe problemas pra gente, só que agora, né, de uns 5 anos pra cá, ele resolveu mudar de vida. Regenerou. Regenerou, ele reconheceu tudo que ele causou, pediu perdão e tal. Então, hoje até me dou bem com ele, né? Temos uma boa relação. Ele também, por conta dessas outras pessoas, foi embora lá do quintal. Então, e aí essa prima com a esposa dela foi morar lá e causou muito. Ameaças, provocações, uso de drogas, bebidas, levar pessoas perigosas lá pro quintal, né? Eu tenho os meus filhos. Na época, meu primo morava lá e também tinha os filhos dele. Então, como eu morava em cima, a parte de cima, né? Eu tinha aquela porta da varanda. Então, qualquer cigarro, qualquer outra droga, qualquer assunto, eu conseguia ouvir, subia o cheiro, música alta. Não é música. Gente, não é musiquinha alta assim. Não, era tipo colocar o carro, abrir o porta-mala e minhas janelas tremerem. Eu não conseguia assistir nada dentro de casa. Coisas do tipo. Né? Então, viviam como se estivessem sozinhas. Não respeitava o espaço, não tinha limite, zero, assim. É que eu não quero entrar muitos detalhes do que aconteceu, assim, né? Porque também foram muitos anos, né? Tem 5 anos que elas moram lá. E eu já tinha problemas com esse outro primo, com o meu irmão. Então, foram 12 anos no total vivendo um caos. Né? E pensar na palavra certa por conta do YouTube. Do nada, o dia tava bem. Então, era assim. Hoje tá tudo tranquilo, amanhã uma provocação. Hoje tava tranquilo, amanhã pessoas estranhas lá causando lixo, bebida, droga. Então, nós estávamos. A gente não tinha um dia que a gente estava 100% em paz, porque a gente não sabia quando teria um problema, né? Então, foram 12 anos bem difíceis e sem apoio, porque a mãe, né? Os pais não, a mãe dessas pessoas, até mesmo a minha avó, apoiavam. Defendia, então, se eu pra eu conseguir provar alguma coisa, eu realmente tinha que provar. Eu tinha que filmar, eu tinha que fotografar, eu tinha que gravar áudio, eu tinha que fazer uma ligação e colocar pra ouvir. Porque senão eu não era ouvida, eu não era socorrida de alguma forma, né? Porque como o quintal não era meu, eu não tinha como eu chegar e expulsar, ou então, não expulsar, né, mas repreender. Eu até tentei, na verdade, tentei muito. Tentei conversar tranquilamente, tentei brigar, não brigar, né, porque eu também, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que briga, mas me impor, né, exigir mesmo um respeito do espaço, né? Então, eu falo, olha, da sua porta pra dentro, você faz o que você quiser. Mas da porta pra fora, é um ambiente neutro, é um ambiente de todos. Então, o quintal é passagem, então eu colocava moto no meio da passagem, jogava lixo no meio da passagem, colocava brinquedo, cadeiras e
de propósito, sabe? A troco de nada. São pessoas que não sabem viver em paz. E nós tentamos muito ficar ali, porque, se eu não me engano, no tour eu também comentei, né? Quem não assistiu, assista lá o tour da minha casa antiga. Nós dedicamos tempo, dinheiro, amor. Quando meu pai faleceu, eu tinha acabado de fazer o desenho da casa, tanto que tinha muitas características que meu pai sugeriu pra gente, né? Só que quando ele faleceu, que nós tivemos problemas sérios, coisas de ameaça de morte, decidimos que não íamos construir lá. E aí a minha mãe implorou, assim, realmente, ela literalmente se ajoelhou, pediu pra construir lá, pra não deixar ela sozinha. E meu pai tinha acabado de morrer. Não sei se o YouTube vai banir essa palavra, mas enfim. Faleceu. Faleceu, né? Mas eu não vou cortar. Senão vai ficar muito corte. Então. E aí decidimos construir lá pensando nela, né? E também era um espaço um pouco maior do que nós teríamos na família, no terreno do Renato, que no caso é do Renato, né? Dos irmãos dele dos irmãos e do pai também, né? Mas, enfim, é algo mais direto, não é meu, né? Que primeiro do meu avô, pra depois da minha mãe, pra depois ser meu. E também nós temos uma excelente relação com a família dele, então se ele tivesse construído lá, estaríamos em paz há 12 anos. Mas não dá pra chorar pelo leite derramado. E enfim. E aí construímos pensando na minha mãe, nos lascamos. E aí o que acontece? O que nós aprendemos com tudo isso, né, nesse período? Que para as pessoas terem inveja do outro, não é você ter uma casa, uma mansão, um carro grande, ou um carro, uma bicicleta, dinheiro. É você ser feliz e você querer viver em paz. Então, vocês acompanharam, né, esses meses que eu mostrei lá como que era a minha vida, uma vida simples, numa casa simples. O meu carro é um carro simples. Se a gente fosse rico, a gente não estaria lá, então, né? E a nossa vida incomodava as outras pessoas. Então, a troco de nada, as pessoas provocavam, importunavam, ameaçavam. Tinha agressão verbal, xingamentos e afins, né, de tudo que eu já falei, que só pra a gente ser a gente e viver do jeito que a gente vivia, né, com paz, com amor, com alegria. Então estávamos sempre com os nossos filhos para levar para passear, eu brincava lá, porque o quintal era grande lá embaixo, então eu brincava de bola, brincava com os cachorros. Então a nossa alegria, o nosso amor, nossa paz incomodava outras pessoas. Mais uma vez, reforçando que eu não estou querendo me gabar, falando que eu sou a pessoa perfeita, é óbvio que não, né? Nossa, eu tenho 1 milhão de defeitos e o Renato também, a gente briga como qualquer casal. Então, não tô falando que somos perfeitos, somos a família perfeita, a família do comercial de margarina. Óbvio que não. Mas nós respeitamos o espaço do outro. Nós respeitamos as pessoas. Então, independente da gente não ter uma boa convivência, independente disso, ainda mais por esse motivo. Eu não ofendia, eu não agredia de forma alguma. Se eu tava no portão e alguém chamava outras pessoas que moram, né, outros moradores do quintal, eu não chamava, assim, porque eu não queria nem conversar. Mas eu falava pra pessoa, olha, liga, ou fala mais alto, né, chama mais alto, bate no portão. Nunca tentei nada contra carro. Eu tô falando isso porque vocês vão entender. Nunca joguei nada do outro fora. Então, assim, nós respeitamos o espaço do outro. Então, independente de qualquer coisa, o respeito pra gente é primordial. Partindo para domingo, dia 28 de de abril de 2024, nós fomos para minha tia passar o dia lá, como a gente sempre faz. Não sei se foi churrasco, o que a gente fez, mas a gente sempre vai lá, né? Minha tia e meu tio, nós gostamos muito deles, então de vez em quando a gente vai lá passar o dia com eles. E aí, antes de sair de casa, Deus tocou no coração do Renato. Antes de sair, não, a gente saiu de casa, já tinha uma provocaçãozinha no quintal, né? Os familiares da esposa da minha prima estavam lá, já espalhados,
nossa, assim, na passagem. Aí eu pedi pra minha mãe, pedi pra ela mesinha, tirar a moto, puxar o mesinha, brinquedo, puxar as cadeiras e mesa, porque eu não conseguia sair com o meu carro. E aí tirou daquele jeito, né? Tirou. E aí no caminho o Renato olhou pra mim e falou: vamos embora, vamos alugar uma casa e ir embora de lá? Eu, nossa, do nada, porque assim, era uma provocação, era uma irritação. Mas pra gente era tipo assim, igual as outras. A gente vai se estressar, vai passar o dia ali com aquele sentimento no coração, mas a vida vai seguir porque os nossos planos eram muito maior do que elas. É muito maior do que elas, muito maior do que aquilo, então, enfim. E aí, tá, ele falou aquilo, a gente foi pra minha tia, passou o dia lá e tal. Chegamos em casa, chegou a noite, voltamos. Aí já tava aquele fuzuê, você viu que tava todo mundo já daquele jeito, né? Mamado, drogado, no ponto, assim. Ignoramos, entramos com o carro devagar, tal, né? Porque a gente sempre pisando em ovos, né? Pra evitar confusões, então entramos, tal. E aí, quando a gente foi entrar na nossa vaga do carro, na nossa vaga, né? No nosso cimentado, que não é deles, zero deles, né? Do espaço deles, tinha uma caixa mais ou menos dessa altura, assim, grande, sei lá, 1 por 60, mais ou menos. Quase a vaga toda do carro. Bem na nossa vaga. E aí o Renato parou o carro e esperou, assim, um tempinho, um segundo, sei lá, uns 30, 40 segundos, pra ver, porque como elas estavam sentadas na porta, né, tava ali e tal, a gente pensou, é deles, não sei pra qual finalidade é aquela caixa, eles vão pegar, né? Esperou, olharam, virou a cara, o Renato saiu do carro, elas estavam na esquerda, o Renato pegou e chutou a caixa para a direita, para a porta da minha mãe. Deu uma senhora bicuda na caixa. O Renato falou que deu uma senhora bicuda na caixa. Mas assim, pro lado totalmente oposto de onde estavam. Pro nosso canto. Foi pra nossa casa, assim. E entrou com o carro, pegou as coisas no carro e tal, Isso subimos. Levou um tempo e ninguém falou nada. Levou tipo uns 3, 4 minutos, assim, né? Porque pega a bolsa da Catarina, pega aquilo, não sei o que, não, fecha o carro, tal, dá a volta, abre a porta pra mim, tal. E aí subimos, o Renato foi mexer nas coisas de trabalho dele, eu fui pro closet, que ficava mais assim na parte mais próxima da frente, né? Do restante do quintal. Peguei a blusa de frio do Ravi e da Catarina, porque eu ia pra igreja. E aí, quando eu tava lá pegando as blusas, eu comecei a ouvir uma falação, uma voz de homem falando alto. No primeiro instante, eu pensei, estão conversando alto, ou alguma briga entre eles, problema deles, não tenho nada a ver com isso. E aí eu ouvi que o rapaz falou a seguinte frase: você não é homem pra descer aqui, né? Vem cá, vamos resolver então, vou te mostrar, vou te apresentar quem eu sou. Eu não moro aqui, mas desrespeitou a minha família e que não sei o quê. E falou um monte de coisa. E aí a gente ficou. Eu falei, Renato, é com a gente. O Renato acho que nem tinha escutado ainda a falação. E aí começou a falar. Ameaçar que agredir. Ameaçar até mesmo de morte, de tipo, quer levar pras ideias. Sei lá, uns papos de bandido que eu não entendo nada. Tem uma coisa ou outra que aparece em série, filme, né? E falou. E aí, na hora, o Renato tem a mãe, a irmã mais velha, que é mãe, né, que criou ele. A mãe dele morreu quando ele tinha 4 anos e essa irmã pegou a guarda, então é a mãe dele, né? Ela é policial, ligou pra ela pra pedir uma orientação. Por quê? Eles estavam em 5 pessoas, mais ou menos. E só tava eu, o Renato e as crianças. O Ravi já... Ai! O Ravi já estava no cantinho do sofá, assim, encolhido, com medo. E aí o Renato pensou, se eu descer 1 para 5, é muita diferença. Até mesmo 2 para 5, né? Pensando em mim. E aí ele ligou pra ela, eu já liguei pra mãe dessa minha prima, né? Já falando, olha, tá acontecendo isso, estão ameaçando, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, né? Como que... Por causa de uma caixa não revoltando, mas eles não. Eles jogaram a nossa vaga. Não foi a gente que colocou. Eles estavam fazendo isso há um bom tempo. Várias provocações. Esperando a gente dar um motivo pra eles virem. Sim,
Porque o que acontece? Eles ficam provocando pra gente revidar. Só que a gente não revida, a gente nem olha na cara. E isso incomoda muito. Quando a pessoa quer brigar e o outro não quer. E isso deixa o outro furioso. Então, eles usaram esse rapaz, né, que sei lá de onde veio, pra tentar fazer com que a gente perdesse a cabeça. Principalmente o Renato, que é homem, perdesse a cabeça. E aí juntou a esposa da minha prima falando, xingando, aí viu um caos e eu liguei pra mãe dela, da minha prima, né? Olha, tá acontecendo isso, liga lá pra eles, não sei, tenta resolver e tal. Só que no meio o sinal caiu. Depois eu tentei falar novamente, já não me atendeu, porque eu falei eu não sei se eu falei nesse vídeo, porque eu comecei a gravar um outro, que nós não somos, eu busco ajuda, porque como o quintal não é meu, de outras pessoas, então da minha avó, dos meus tios, pra falar, olha galera, tem como vocês virem aqui me ajudar a resolver? Porque já que conversando não consegue resolver, eu preciso da ajuda de vocês. E ninguém apoia. Aquele famoso de que assim, quanto mais besteira faz, mais eu gosto. A minha família é desses, tá? Da parte da minha mãe, é desse tipo. Então, nunca me apoiam. Eu posso ligar chorando, como já aconteceu, e falar, olha, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso de um apoio, eu preciso que vocês pelo menos façam uma ligação. E eu não tenho isso. E aí eu liguei, ela, como foi, ela não sabia de nada, me atendeu, e depois já não me atendeu mais, caiu o sinal. Eu liguei novamente, não me atendeu, mandei mensagem, não respondeu. Depois de 1000 mensagens foi responder. E aí a irmã do Renato falou assim, olha, chama a polícia. E nesse meu tempo o Renato olhou pra mim e falou, a gente vai embora. É a gota d'água. Chega, já é loucura nossa permanecer aqui. A gente vai conseguir, vamos sair daqui, sei o quê. E aí, eu sei que foi 1 hora. Foi 1 hora. Só xingando e ameaçando. Eles xingando, ameaçando, causando até a gente conseguir sair de lá. Nesse meio tempo, o Renato tava em ligação, ligou pra polícia, ligou pra irmã dele. Eu tentei ligar pra minha avó, nem fui atendida, minha mãe não estava em casa, pedi pra ela vir. E mesmo com ela lá, eles continuaram falando. E eu recolhendo umas peças de roupa, recolhendo documentos, coisas mais importantes, de valor nosso. E aí nós chamamos a polícia. Eles dispensaram a polícia porque a casa fica na frente, né? Minha casa ficava no fundo. E aí tive que ligar pra polícia de novo, tivemos que ligar pra polícia de novo, pra polícia vir, e aí a gente conseguiu, e aí fez boletim de ocorrência. E olha, pessoal, cada coisa que eu ouvi aqui, se eu falar aqui, eu acho que o YouTube derruba. Mas falou que ia processar a gente por motivos incabíveis. Falou que a gente provocava. Eu olhei no olho da pessoa e falei assim, nem na sua cara eu olho. Quando eu vou passar pela sua casa, eu olho pra frente. Às vezes eu nem respirar, eu respiro pra pegar o mesmo ar da pessoa, sabe? Porque normalmente tá usando drogas dentro da casa, então a gente tem que passar, né, carro fechado e tal. Então, falar que a gente provoca. Eu moro em cima da casa da minha mãe, eu só desço pra sair. Ou quando eu vou falar alguma coisa pra minha mãe, com a minha mãe e tal. Então, o Renato só saía de casa pra trabalhar. Nem, no máximo, pra brincar com o Ravi, às vezes, no quintal, quando tava um dia mais fresco, né? E o Ravi queria jogar bola, empinar uma pipa, alguma coisa. E então, não tem como a gente provocar. Mas, enfim. E ouvimos coisas absurdas. No final, pegamos as nossas coisas e fomos pro pai do Renato. E aí, ficamos uma semana lá. Graças a Deus, nós pudemos contar com eles e eles super prestativos. Nossa, foi uma semana assim, por mais que tenha sido no meio de uma turbulência, foi uma semana de paz, no coração, na alma, porque nós dormimos em paz, acordamos em paz, porque sabia que não ia ter nenhum tipo de problema. Então, esse vídeo também vou usar para agradecer eles. Não vou me emocionar, já me emocionando. Agradecer o pai dele, as irmãs, a Regiane, a Giovana, a Jéssica. A Kátia acabou nem sabendo desse fuzuê todo, né? Mas ela ficou sabendo no final que ela se disponibilizou pra ajudar na mudança, né? Mas no final a gente contratou um Lalamove mesmo. Mas agradecer eles que estavam ali e nos ajudaram muito, né? E também uma parte da minha família, a pessoal da minha tia Antuz, as minhas primas boas, né? Que né, não saiu do ventre da minha avó, dessa ninhada.
Então a Jana, a Camila, a Ana, o Fábio, todo esse pessoal, que eles sabem quem eles são. Minha amiga, que ficou sabendo também, a Dani. Então, enfim. E aí nós saímos, ficamos lá uma semana. Nessa uma semana foi o quê? Procurando casa pra alugar. E aí Deus preparou essa casa. Que, por mais que não seja nossa, tem muitas coisas que eu queria. Então a Casa Toda Branca eu vou fazer um tour. Então a Casa Branca, detalhezinhos, que aí eu vou comentando quando eu for fazer o tour, né? E foi tudo muito rápido, então a gente tava procurando casa, a gente nem ia passar nessa rua, eu vi um papelzinho, eu falei, Renato, ou geladinho ou é papel de aluga-se. Que a gente tava priorizando com o proprietário, direto com o proprietário, né? Menos burocrático, menos problemas. Ravi. Sem mais delongas, sim, fomos expulsos, porque lá não é aquela famosa frase, os incomodados que se mudem, já que ali é de todo mundo, mas foi tanta... É que eu não quero falar uma palavra que eu não sei se o YouTube vai derrubar, mas eu vou tentar. Foi tanto no, que falou, não, vamos ter que pagar pela nossa paz. Então, graças a Deus, Deus tá abençoando, que nada dos nossos planos foram interrompidos, pausados. Então, tudo tá se encaixando. Estamos num lugar que nós gostamos, né? Numa região que a gente gosta, não atrapalhou no nosso dia a dia, na nossa rotina, no trabalho do Renato. Então tá tudo maravilhoso. Aí que esse povo vai se remoer, porque eu imagino que esse vídeo vai chegar nessas pessoas e vão ver que nós estamos melhor até do que já estávamos lá. E aí vai ter, olha que tem vídeos de coisas novas, muito legais, então tá tudo mil maravilhas, graças a Deus. E nada do que essas pessoas fizeram nos atingiu assim, de forma de encheção de saco, né? Mas nós saímos de lá e estamos muito melhor do que já estávamos. Então nós ainda estamos muito felizes, muito bem, nossa família. Agora estamos mais em paz, né? Porque dentro da nossa casa nós tínhamos paz, tinha umas provocaçõezinhas que às vezes perturbava, mas a nossa paz continuou, tá até muito melhor. E eu acho que é isso, né? Eu tive que pausar aqui porque o Ravi veio, né, e tal. Mas eu acho que o vídeo é esse. Contei mesmo, polêmica, porque também não posso sair aqui como errada, já que lá tudo tem que ser provado, tudo tem que ser gravado. Inclusive, eu tenho muitas gravações. Então, antes de vocês, familiares, pensarem em vir falar alguma coisa comigo, eu tenho provas, viu? Não vem me perturbar, não. E lá é assim, tá bom, gente? É gravação, é foto, é vídeo. Então, eu tenho muitas coisas aqui na nuvem. Na nuvem, tá? Não tá nem no celular. Então, não pense em roubar meu celular, porque tá na nuvem. E não só na minha nuvem também. Enfim, acabou sendo um vídeo polêmico, por mais que eu não goste de polêmica, eu gosto de justiça. Então, o que é certo, é certo. Tá bom? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês me perdoem, não me abandonem, continuem assistindo os meus vídeos, que agora eu não consegui gravar muito da mudança. Quando eu for mostrar... No próximo vídeo eu mostro um pedacinho do que teve, né, de organização. Porque que acontece? Nós viemos pra cá no meio da mudança, a gente dormiu assim, a gente organizou o quarto, tinha cama pra dormir, e nós entramos e dormimos. Então eu fui organizando durante a semana de pouquinho mesmo, então a hora do almoço eu mexi numa coisa, antes de dormir eu mexi em outra, então não tinha como eu gravar, porque era muito do nada, então... tô aqui, me deu um piquezinho, vou guardar isso, me deu um piquezinho, vou guardar aquilo. Mas eu preciso fazer faxina aqui ainda, que eu não consegui pegar pra fazer uma faxina, eu só limpei assim pra gente sobreviver. Então vai ter vídeo de faxina, vídeo do tour, vídeo das coisas novas. Tô com uma air fryer nova que eu não consegui gravar abrindo, mas eu vou mostrar que eu tô amando muito ela, né? Não é essas super caras, e aí eu vou falar sobre ela. Enfim, é isso. Chega de spoilers, mas espero que vocês entendam tudo o que aconteceu, né? Que a nossa vida não virou de ponta cabeça, ela só mudou de um ângulo, né? De uma nova perspectiva. Mas que agora está tudo muito bem, graças a Deus, tá bom? E é isso. Não é isso, você vai perguntar se vocês gostaram ou não desse vídeo, mas eu vou pedir pra vocês deixarem o like pro YouTube falar assim, ela tá aí, o pessoal ainda gosta dela. Então deixa o like, deixa um comentário, qualquer coisinha lá. Compartilha com todo mundo, ativa o sininho que eu vou voltar a milhão aí no canal, tá bom? Espero que vocês entendam. Um beijo
E até o próximo vídeo. Tchau!